passado, quando vocês iniciaram essa pós, a professora Cláudia foi a primeira professora de vocês, e eu estava nesse final de semana lá dando aula para a turma da BNCC, e a gente se conheceu, enfim, né? Nos vimos lá naquele final de semana, e eu acho que até fui na sala dar um oi para vocês e falar do projeto. Por quê? Até eu vou começar por aqui. Porque na época, a Nelly sempre foi a coordenadora aí do projeto, né, da pós, e eu era o coordenador em Xanxerê Maravilha, porque fui eu que elaborei esse projeto quando veio a demanda do Estado, né? A professora Simoni, na época, me convidou para elaborar, então nós elaboramos, e eu era o coordenador das outras duas turmas, e a Nelly sempre foi a coordenadora em São Lourenço. E na grade curricular eu sempre fui o professor dessa disciplina que eu vou trabalhar com vocês nesse final de semana e na semana que vem também, né? Então nós temos, bem ou mal, 3 turnos para nós agora dar um... minha expectativa é assim, que a gente consiga, no ritmo nosso, né, na aula remota, trabalhar esse final de semana saindo daqui, amanhã de tarde, 5h30, termina a aula, né? Acho que é 5h30, 5h45, enfim, né? A gente consiga... Todo mundo riu agora, né? Pelo menos que eu vejo o rostinho aqui, né? A gente consiga, assim, sair daqui sem... Ainda bem que era remota as aulas, se você não se ia ver agora. Né, o senhor quase correndo de quilômetro. A gente consiga sair daqui até amanhã à tarde na nossa aula, sabendo assim, tá, agora eu sei o que vai ser o projeto inovador, porque naquela época da elaboração do projeto da pós, tinha algumas coisas que nós não podíamos mexer, prazos e tal, tinha indicativos de disciplinas, algumas quase praticamente obrigatórias, e a gente teve que ir colocando. E aí, no final, tinha essa ideia do projeto inovador, estava lá no edital do governo do estado. Inicialmente, a gente não tinha nem muita ideia também o que era, porque o tema da inovação na educação, quem debate com bastante profundidade, especialmente dentro do mestrado em educação, é o professor Odilon, e vocês vão ter aula ainda com ele, né? Eu, inclusive, falei com ele uns 2, 3 meses atrás, eu disse, Odilon, eu vou dar aula na pós sobre os projetos inovadores, me passe um material para mim ler o que é inovação na educação, porque na hora de elaborar o programa, a ideia e o indicativo do edital, ele mostrava muito bem o caminho, era para ter disciplinas como nós tivemos até agora com vocês, metodologias ativas, tudo dentro dessa perspectiva, tá? A ideia é, obviamente, com as, se não me engano, são 7 ou 8 turmas do estado, que oxigenasse, né, a educação básica no sentido de ter uma educação mais inovadora, tá? E aí, quando surgiu a ideia do projeto inovador, na época nós chegamos à conclusão de que o trabalho de conclusão como projeto inovador era, bom, não é ensino, não é pesquisa, então ele está muito mais próximo de um projeto de extensão, né? E, claro, quem é professora de escola sabe, e com certeza já fez várias vezes, a gente trabalha muito na escola com projetos. Então, a estrutura do projeto inovador que eu vou mostrar para vocês, ele não foge muito de uma estrutura de um projeto de extensão. Qual que vai ser a diferença? E aí vocês, não sei se vocês viram hoje, acho que lá pelos 5h30 eu mandei para vocês, um monte de material para subsidiar a elaboração. Aí vocês podem ver, eu vou dizer um específico, que é o mais importante, que é o que eu gosto mais, mas não significa que vocês não podem usar os outros, até porque eu já mandei. A ideia é que a gente pegue essa estrutura do projeto de extensão, ou de projetos sociais, como são muitas vezes chamados também, a gente pega a estrutura dele. Nós conversamos na semana passada entre algumas professoras aqui de Chapecó, numa reunião também online, tentando imaginar o que seria o processo de orientação do projeto inovador, e chegamos à seguinte conclusão. Tendo em vista que é tudo remoto, é tudo online, é tudo à distância, nós não podemos imaginar, e o tempo também, levamos em conta o tempo que nós temos para elaboração, porque tudo bem, nós conseguimos puxar nossa disciplina para agosto, mas, gente, 15 de dezembro está aí, né? Nós temos setembro, outubro, novembro, e nós não vamos parar tudo para fazer o projeto inovador, nós vamos continuar fazendo o que a gente faz e ainda tem que fazer o trabalho de conclusão da pós, né? Então, nós chegamos a algumas conclusões, 2 especialmente mais importantes. Estou aqui com o meu caderno, com as minhas anotações para lembrar para vocês.
A primeira delas é que nós precisaríamos ter um roteiro, tá? A gente sabe que muitas vezes o roteiro, ele engessa um pouco, e muitas pessoas têm dificuldade de se locomover para fora um pouco do roteiro, inovar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, se não tem roteiro, se eu simplesmente mandasse tudo que eu mandei para vocês hoje no material de apoio e dissesse, ali está as estruturas dos projetos sociais, as estruturas e os roteiros de elaboração de programas de extensão, poderia gerar mais dúvida que o próprio roteiro. Essa foi a conclusão que a gente chegou. Então, o que a gente fez? Nós juntamos um monte de materiais, pegamos os projetos de extensão da UNO Chapecó, e aí eu fiquei responsável de fazer um roteiro, e eu fiz ele em 10 passos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um por um, eu vou falar de um por um, dizer o que vai em cada um deles nessas nossas aulas que nós temos aqui. Então, não se preocupe, tá? E eu joguei isso num drive, e as professoras deram contribuições, e nós temos hoje, eu só vou mostrar isso para vocês provavelmente amanhã, nós temos hoje, até hoje de tarde, as profs ainda estavam fazendo contribuições lá no Drive. Estou com o Drive aqui aberto, depois eu posso até mostrar para vocês, porque não tem segredo nenhum, é o material que vocês vão usar. Tá? A gente vai mandar no Word, e aí nós, orientadores e orientadoras, vamos trabalhar com vocês a partir desse roteiro. Isso ajuda, porque bem ou mal, tendo em vista que o nosso prazo é curto, são 3 meses e meio, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 meses, né? Dentro do prazo que nós temos, a gente consegue, vamos dizer assim, preenchendo esse esqueleto de 10 partes, entregar na versão final um trabalho que condiz com o que se espera do que é um projeto. E mais, é óbvio que vocês não vão executar, em nenhum momento está pensado a execução nesse prazo, se fosse outros tempos, talvez até seria possível um ou outro executar, mas a ideia geral é que vocês elaborem para que possam executar depois da pós, depois que terminar a pós. Então, você pode levar para a tua escola, para o lugar que você trabalha, esse projeto inovador e fazer a execução dele depois sem problema nenhum. O que nós faremos aqui? Nós vamos fazer uma espécie de simulação da execução do projeto. Então, se você, eu não sei, não quero dar um exemplo para não viciar também, mas assim, se você pensar uma inovação lá na escola, é óbvio que agora não tem como executar, porque não tem ninguém lá na escola. Mas no ano que vem, quando as coisas voltarem, da maneira que voltarem, você pode já utilizar ele como base para fazer um trabalho de inovação na educação, lá na escola, onde você trabalha, tomando como ponto de partida o projeto elaborado aqui, orientado pelo professor, pela professora orientadora. E aí, é óbvio que nessa simulação, nós vamos construir, inclusive, o cronograma de execução, nós vamos pensar orçamento, porque assim, talvez o Ivo já elaborou 2, 3 projetos, mas talvez a Maria, o João, o Paulo nunca elaboraram antes. E aí, juntamente com o seu orientador, a orientadora vai conseguir fazer a elaboração. Vocês vão ver que não é difícil. Tá? Não é difícil. Eu acho que a parte mais difícil é exatamente pensar no tema e como que esse tema vai ser inovador do que propriamente a elaboração. Porque vejam bem, um projeto inovador não significa que você não pode pensar a festa junina da escola no ano que vem. Não significa. Você pode pensar a festa junina da escola no ano que vem como tema para o teu projeto inovador. A pergunta é, o que você vai fazer nessa elaboração que a festa junina do ano que vem na tua escola seja realmente uma festa inovadora? De que forma o trabalho, as ações, a elaboração teórica, metodológica, os envolvidos, internos, externos, quem que vai participar do projeto, vai, de alguma forma, olhar para aquela festa junina, ou que nome que você vai dar, e dizer assim, poxa vida, eu nunca tinha visto algo assim antes. Isso sim é uma novidade para mim, né? Porque vender rapadura e vir vestido de caipira tem todo ano, em todo lugar. Estou aqui, por favor, não levem a mal nada que eu falo, estou só estereotipando, né? Dando exemplos, tanto do absurdo de um lado quanto do outro. Só para dar um exemplo para vocês entenderem. Então, a ideia de inovação na educação perpassa, inclusive, a inovação dos processos. Isso é uma possibilidade, tá?
Bom, essa é a primeira questão, que nós definimos então. Vai ter um roteiro. De alguma forma, tranquiliza algumas pessoas. Vai ter um roteiro. A segunda coisa que nós pensamos, e aí, como nós colocamos lá no projeto como diferencial, na época sinalizando uma diferença da elaboração e da execução da pós-graduação da UNO-Chapecó em relação à concorrência, porque era uma concorrência, né, o edital, nós pensamos dar publicidade para esses projetos inovadores, né? E aí vai ter duas ações internas aqui. O seminário de socialização no final, né, que também vai ser comigo, né? A gente vai se encontrar de novo lá no final da pós-graduação e a gente fazer uma publicação, então, desses projetos inovadores, né? Fazer um livro mesmo, né? Onde a gente reúna as 3 turmas da UNO-Chapecó, cerca de 70, 75 estudantes, e a gente possa, vamos chamar assim, compilar todos esses projetos organizados por temáticas. Vocês vão ver que logo no início do roteiro tem qual que é o foco temático do projeto. Então, a gente pudesse dar publicidade, né, a esses projetos, tá? Então, dentro dessa lógica, nós pensamos que, pegando o roteiro, nós estabelecemos, junto com as orientandas e orientadores, a ideia é que a gente estabelecesse um teto máximo no processo de elaboração. Porque, assim, se a gente vai sistematizar isso e organizar uma obra, um livro com os projetos inovadores, não dá para um projeto ter 50 páginas e outro ter 10, né? Ou um apresentar 6, 7 páginas e o outro apresentar 20. Fica meio estranho. Não que seja impossível, mas eu duvido muito que isso vai acontecer. Nós pensamos o seguinte, que um teto de 15 páginas é um bom teto, tá? Tomando como ponto de partida uma boa notícia para vocês, que o esqueleto tem 4, né? Então, para você elaborar aí 6, 8, 9 páginas, não é um bicho de 7 cabeças. Por que nós estamos pensando isso, gente? Vejam bem. Aqui tem vamos chamar assim, um cuidado com o orientando, né? Dos orientadores, das orientadoras. Porque nós vivemos tempos difíceis, tá? Nós vivemos tempos em que as pessoas... Eu dei aula numa outra pós-graduação esses dias, também da nossa universidade, que uma aluna tinha um atestado de que ela não podia nem ler durante muito tempo, que ela entrava em pânico. Tá? Por quê? Porque nós vivemos uma pandemia mundial, né? Nós nunca imaginamos viver um tempo assim. Nós temos tido colegas, e aí não só, como eu contei do professor Odilon de ter Covid, nós temos tido colegas que têm tido dificuldade de lidar com essa situação, né? Então, tem um conjunto de problemas. Eu tenho uma orientanda lá no doutorado em saúde, que ela é psicóloga e trabalha na nossa universidade. Esses dias nós tínhamos marcado uma orientação, ela chegou atrasada e ela disse, desculpa, professor, mas mesmo com pouca gente aqui na universidade, nós temos atendido diariamente, com frequência, pessoas que não têm conseguido voltar ao trabalho. Tendo em vista isso, tendo em vista esse cenário, nós ficamos sensibilizados no sentido, e não que a gente não tinha sensibilidade antes, mas um pouco mais agora, né, mais aguçada, uma sensibilidade no sentido de que não podemos tornar o trabalho de conclusão, o projeto inovador, uma carga psicológica, pedagógica, enfim, de qualquer nome que a gente queira aditivar, para cada uma de vocês. Pelo contrário, o trabalho de conclusão precisa ser a cereja do bolo, né? Então, a gente pensou que, se a gente estendesse muito, vamos fazer projetos de 25 páginas, eu acho que ia ter muita gente desistindo da pós no TCC, porque não é tempo agora de se estender muito e de criar estresse para os nossos estudantes e para os nossos professores orientadores por conta do TCC, tá? E aí, imagina você, né? Se você tem um TCC para fazer, isso pode te estressar, imagina uma orientadora, um orientador que vai ter 6, 7, 8 orientandos. Então, a gente tem que tomar cuidado em ambos os lados do processo, tá? Porque são 3 turmas e nós temos uma lista que, se não me engano, são 10 professores da casa que pode orientar, segundo a regra da pós-graduação da UNO-Chapecó, a regra que estava no edital, enfim. Então, nós temos uns 10, 12 professores.
Com 70 alunos, são cerca de 6 a 7, até 8 orientandos por professor. Então, a gente precisa organizar de forma que ele possa fazer orientações coletivas e, vamos dizer assim, eliminando na elaboração do TCC com seus orientandos, parte por parte. E a partir daí, então, o trabalho vai se concluindo, porque é um trabalho de conclusão de curso, e aí, no final, lá em dezembro, nós vamos poder fazer uma bela socialização com a participação dos orientandos, inclusive, dos orientadores e das orientadoras, inclusive, dentro da possibilidade da participação de cada um, de cada uma, para que a gente possa ter um belo seminário de socialização. A ideia era fazer banner, né, colocar nos lugares. Quem sabe, né, gente? Quem sabe até dezembro ainda isso seja possível. Vamos torcer. Eu estou bastante esperançoso nesse sentido de que nossa próxima aula lá em dezembro seja presencial, tá? Entendido até aqui, eu me demorei um pouco para ficar claro, tá? E quem tiver da dúvida, depois está gravado, pode assistir de novo. Tem vantagem da aula remota, né? Dá para assistir de novo e escutar o que o professor falou. Primeiro momento, tem um roteiro, e eu vou apresentar item por item para vocês. Olha que legal, item por item. E aí, inclusive, quando eu apresentar o roteiro, eu vou fazer uma gravação da nossa aula só do roteiro. A gente começa a gravar quando eu começo a falar do item número 1, e a gente para de gravar quando fala do item número 10. E se continuar a aula, a gente faz uma nova gravação, para que vocês possam retomar essa gravação dessa aula sempre que necessário durante o processo, tá? Então, me ajude em fazer isso, porque isso vai ajudar muito a gente retomar as coisas e fazer bem feitinho, tá? Pela conversa que eu tive... Fala, Nelly. Só para explicar aqui, o seminário que acontecerá com a nossa turma dias 27 e 28 do 11. Final de novembro. Maravilha, eu acho que é 14 e 15 de dezembro. Beleza. É isso, como as turmas eu vou dar aula depois, eles vão ter o seminário depois, então é isso mesmo, perfeito. Muito bem. Até sim, gente, vocês podem também perguntar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, se vocês podem perguntar, colocando aqui as perguntas também, e eu vou aos poucos olhando ali também, conforme tiver. Até aqui tá tudo bem? A ideia de ter um roteiro e ser um projeto de 10 a 15 páginas, tá tudo certo para vocês? Isso é razoável, assim? Vocês esperavam que ia ser algo mais difícil, maior, mais extenso? Professor, sim. Uma pergunta de aluno. É individual ou é em dupla? É em dupla. Você e Deus. Na sala, né? Você e Deus. Não, é individual. O processo é individual. Por quê? Porque estava lá no edital do Estado, tá? O TCC tem que ser individual. E também tem outras questões, esses processos ligados à educação, eles necessitam de trabalhos de conclusão individuais, tá? Então, é individual, isso sim. Você tem certeza. Pode ter alguma pergunta que vocês me façam que talvez eu não saiba bem, mas daí eu fico para responder semana que vem. Mas esse, com certeza absoluta, o processo é individual, tá? Profe, só uma pergunta. Deu até um alívio, professor. Deu até um alívio. 15 páginas e com roteiro, meu Deus. É bom, né, Alcione? Não é um bicho de cabeça, não. É ótimo. Que bom. Na turma anterior da pós que nós tínhamos, de Fundamento de Organização Curricular, o trabalho era desenvolvido em dupla, mas já estava previsto no edital que veio do Estado. Isso. Né? E para a turma de vocês está ali como turma, o trabalho deve ser individual. E aí nós não podemos ferir o que o edital estabelece, né, professor Ivo? Temos que seguir a regra, porque, na realidade, a UNO Chapecó só executa a solicitação do Estado nessa altura. Porque, posteriormente, inclusive, professor Ivo, esses trabalhos todos são recolhidos e o setor de pós junta o material e encaminha para a Secretaria de Estado da Educação. O material de vocês não fica só aqui, ele vai para lá e, posteriormente, ele é disponibilizado no site do Fundo Uniedu, tá, gente? É verdade, é verdade. Essas coisas são casadas, e nós temos que obedecer fielmente, né?
É verdade, bem lembrado, né? Eles ficam disponíveis online para download, para acessar, porque é com recurso público, né? Então ele precisa ser publicizado, ser disponibilizado, até por uma forma de transparência, inclusive, né, do recurso utilizado das bolsas e tudo mais, né? Muito bem. Mas assim, é como o senhor estava dizendo agora, né? 15 páginas, gente, em 4 meses, vamos fazer uma conta, dá 120 dias. Se você escrever uma página a cada 10 dias, você termina o seu trabalho. Olha que notícia boa. Em 10 dias, dá para escrever uma página, né? Se você escrever um parágrafo Professor, por dia, né, termina. Fala, Luciane. eu acho que é igual, é como o professor falou, eu acho que o mais, assim, o mais dificultoso e o mais que vai dar trabalho é mesmo o pensar o que vai ser inovação num determinado assunto, porque a gente até vem vasculhando, por exemplo, assim, dando uma espiadinha na internet, o que tem, o que poderia ter, né, mas assim, quase tudo já está aí, então é alguma coisa que, o assunto não vai ser novo, o que vai ser novo é como o professor falou, como a gente vai aplicar. Isso, né? Então, acho que ainda o mais trabalhoso, o mais que vai levar tempo é isso, é pensar dentro de um assunto o que vai ser inovador. Ah, beleza. Bem colocado, Alcione. E aí, acho que tem 2 coisas que eu posso ajudar vocês nesse sentido. Primeiro, eu vou, hoje à noite, amanhã, nós vamos sair daqui já com a tabela dos orientadores e orientadoras. Então, assim, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Uma aluna lá da turma de Xanxerê, uma prof de Cordilheira, disse, professor Ivo, quero que tu me orientes. Beleza, te oriento. O que você quer estudar? Eu quero falar sobre as benzedeiras. Tá bom, vamos lá, vamos falar das benzedeiras. Mas o que das benzedeiras? O que isso tem a ver com educação básica? Como é que você vai incluir isso? Tal? E nós já estamos conversando com ela há mais de 30 dias, né? Porque ela se antecipou, é uma das mais apressadinhas. Ela se antecipou, começou um diálogo comigo, porque já me conhecia por conta das formações e tudo mais. E aí nós começamos a pensar assim, muito bem, mas como que a gente liga isso com a educação? Como que a gente liga isso com a escola? Como que a gente liga isso com a educação básica? E aí fomos tentando encontrar jeitos. E aí percebemos, obviamente, que o que tem na benzedeira? A gente se deu conta. Tem saber popular. Tem um saber que não é científico. Tem um conjunto de práticas dos idosos. E aí a gente começou a perceber, encontrar maneiras de, ao falar das benzedeiras, fazer conexão com conhecimento, com saberes, com práticas e tudo mais, né? Percebemos que ela podia fazer um levantamento dessas pessoas no seu município, atraí-las para a escola para falar dessas práticas, ou os estudantes e dialogar com essas pessoas depois de mapeadas, enfim. Então, vamos dizer assim que não há tema proibido, né? Não vai haver censura temática, né? Agora, com os orientadores, essa é a primeira forma que eu posso ajudar vocês, com os orientadores, vocês vão dialogando com eles, assim como a minha orientanda dialogou comigo, para que a gente possa encontrar a maneira de trabalhar essa temática como um trabalho de conclusão de uma pós de inovação na educação. Tá? Então, essa é uma primeira maneira de ajudar vocês. Uma segunda maneira que nós vamos fazer juntos aqui, eu vou fazer com vocês, eu imagino que hoje de noite não vai dar, mas provavelmente amanhã pela manhã, nós vamos fazer um levantamento das temáticas que vocês vão trabalhar, tá? Eu vou mandar um formulário do Google, onde vocês vão sinalizar quem que vocês querem como orientador, orientadora, e lá também tem a questão da temática. Então, amanhã, eu vou mandar para vocês esse formulário hoje ainda, e vocês levam 1 minuto, é dizer o nome, o orientador e o tema, né? Vocês vão ter isso preenchido, eu vou ter isso preenchido. Amanhã de manhã a gente pode começar, se tudo correr como eu estou organizado hoje à noite, pode começar com essa questão da temática. E aí eu quero fazer um processo que eu gosto muito de fazer. Eu não sou o dono da verdade sobre as temáticas de inovação na educação. E o olhar dos colegas, ele pode ser muito rico nesse momento, né? Se eu dissesse assim para vocês, como colega, né? Olha, gente, eu estou pensando em estudar as benzedeiras. Eu imagino que aqui nos 30 nessa sala, pelo menos uns 5 tem sugestão para me dar. Então, nós conseguimos fazer uma espécie de rodada de discussão temática, onde a gente, falando do nosso tema,
os outros colegas podem dar palpite, dar pitaco mesmo, né? Dizer, olha, esse tema não sei, talvez você falou das benzedeiras, de repente tem os benzedeiros, de repente tem a ideia de saúde coletiva, de saúde popular, como é que isso está imaginando? Enfim, com certeza alguém teria algo para me dizer. Uma turma de 30 pessoas, com certeza eu teria 4, 5, 6 sugestões. E isso agrega para mim, porque eu vou poder ir falar com meu orientador, minha orientadora, com uma temática que eu tinha pensado inicialmente, e mais 5, 6, 7 sugestões dos colegas, né? Inclusive, nós podemos pensar um mecanismo aqui, muito simples de fazer, onde depois que vocês responderem o formulário do Google que eu vou mandar hoje à noite, a gente pode mandar para vocês um outro formulário com todas as temáticas e vocês darem palpite em todos, se vocês quiserem. Sem problema nenhum. Depois eu compartilho isso com vocês e aí cada um aproveita o que acha que deve aproveitar. Seja, não gostei dessa ideia, mas essa aqui eu gostei. Vou falar com a minha orientadora nesse sentido para ver se a gente avança aqui e assim por diante. Então, nós teríamos duas possibilidades aqui, tanto orientadora, quanto a discussão com os colegas, onde a temática que a gente está pensando inicialmente pode ser colocado à prova, né? Ser colocado à crítica dos colegas, crítica sempre construtiva, propositiva, e a gente levar para casa, além do tema que eu tinha, mais 5, 6, 7 sugestões, de modo que eu possa delimitar. Porque amanhã, a minha ideia, gente, é o seguinte. Amanhã de tarde, quando nós ir embora dessa aula na primeira rodada nossa, e na outra semana tem uma aula de novo, vocês precisam ter amanhã de tarde o nome do orientador, inicialmente, o tema para conversar com ele, para que a gente possa voltar na semana que vem e fazer, digamos assim, o fechamento dessa primeira fase do processo, tá? Eu chamei hoje, se vocês olharem no minha Uno, eu chamei de protótipo, né? Vocês vão sair das minhas aulas com o protótipo do projeto. O que é isso? É o rascunho, né? Você vai fazer um projeto, como lá minha aluna, sobre as benzedeiras, beleza. Então, nos próximos 15 dias, você vai ter um protótipo do que vai ser a elaboração final, né? E aí permite nós voltar na semana que vem, sabendo da estrutura, já com a elaboração iniciada, começada, enfim, para que a gente possa tirar dúvidas, para que eu possa, inclusive, orientar pessoalmente cada uma que precisar. Eu estou imaginando que no sábado da semana que vem, eu possa fazer uma rodada de diálogo com vocês, tete a tete mesmo, né, para que a gente possa, assim, uma espécie de orientação, dando pitaco nos projetos de vocês, tá? Estou pensando que a segunda rodada, no sábado que vem, seja isso, né? É eu conversar com cada um de vocês, ou individualmente, ou eu estou pensando também, talvez, a partir da temática, né? Se tem 4 pessoas que querem falar sobre, vou usar o mesmo exemplo de antes para não ficar misturando muitas coisas, sobre festa junina ou datas comemorativas na escola. Beleza, então vamos conversar com esses 4 juntos e aí vamos encontrar caminhos juntos, vou tentar ajudar o máximo que eu puder vocês, para que vocês possam sair dessas minhas 2 aulas, desses 2 finais de semana, conseguindo elaborar o projeto, tá? Elaborar o projeto, porque não dá para nós imaginar que depois de 15 dias conversando sobre isso, ou 2 aulas, né? 6, na verdade, são 6 aulas, vocês saiam daqui, vocês não podem sair daqui com dúvidas no sentido de como fazer, tá? Você pode estar elaborando o projeto depois, conversando com o orientador, tirando dúvidas. Mas o que você não pode é chegar lá para o orientador e dizer assim, professora, eu não entendi o que vai aqui na metodologia. Isso não pode, tá? Eu vou detalhar a metodologia para vocês, né? Eu não entendi como é que preenche essa planilha aqui dos parceiros do projeto. Não pode. Você não pode sair sábado que vem da aula e dizer assim, olha, tem 2 ou 3 partes que eu não entendi direito. Pergunta. Se você não entendeu, me pergunta. E vai ter pelo menos, sábado à tarde da semana que vem, eu quero ficar disponível para quem ainda tem dúvidas sobre como fazer. Tá bem? Muito bom. Feito essa introdução, que durou 40 minutos, nós temos condições agora, talvez, de a gente avançar propriamente para olhar algumas coisas. Eu quero apresentar aqui para vocês como que se elabora um projeto
Primeiro, assim, ó, coloca aí no chat, por favor, quem já elaborou um projeto, né? E se elaborou, o que que é elaborou, né? Tipo assim, eu elaborei um projeto para captar recurso para a escola, ou eu elaborei um projeto interdisciplinar, eu elaborei um projeto na minha escola para trabalhar durante o bimestre, eu e a professora XYZ. Coloca aí para mim ver como é que está dentro desses 30 alunos que nós temos aí, não, 27, né, contando comigo com a Nelly, que dá 26. Dos 26 alunos que estão presentes na aula hoje, coloca aí para mim ver quem de vocês já elaborou algum tipo de projeto para a gente saber, assim, se você, né, já tem noção. Quantos têm noção do que é elaborar um projeto? Tá? Ó, vou pegando aqui conforme vocês vão colocando. A Jaqueline Borges elaborou um projeto para arrecadação de leite para o hospital. Muito bem. Esse é exatamente um projeto social, né? É um projeto, como se fosse um projeto de extensão, né? Projeto de extensão PROESD, artigo 170, Jaque Barzan está dizendo. Muito bem. Vocês vão ver, Jaqueline, Jaque, vocês vão ver, Jaques, que a estrutura que nós vamos usar é muito semelhante, tá? Tem alguma variação, dependendo da temática. Mas é importante agora, lembrando disso. Não tem problema, gente, se vocês quiserem fazer algum tipo de ajuste dentro dos 10 passos, tá? Não tem problema. Não, como eu falei antes, não é uma camisa de força. É um guia, um roteiro, para que você tenha minimamente uma noção do que você deve fazer, tá? Alcione, projetos pedagógicos, didáticos, né? Muito bem, Alcione, é isso. Vocês vão ver, quem que nunca elaborou um projeto, né, gente, com título, introdução, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, fundamentação teórica? É muito semelhante a isso, né? Como se fosse um projeto de pesquisa, né? A Jéssica, projeto sobre cotação de história e educação infantil e produção de texto no ensino médio. Muito bem, Jéssica. A Ivanete está dizendo elaboração de projetos nas escolas, pedagógicos com temas diversos. Muito bem. A maioria de vocês já tem, né? O projeto de pesquisa e o projeto de extensão, a grande diferença dos dois, e que eu acho, pelo menos, é que o projeto de extensão ele tem mais detalhes que o projeto de pesquisa, tem mais partes, né? O projeto de pesquisa, se você consegue fazer uma introdução, um referencial teórico, metodologia de levantamento de dados e como é que você vai fazer a discussão e análise, acabou, né? Já o projeto de extensão, vocês vão ver, quando eu mostrar para vocês hoje o passo a passo, que ele tem um pouco mais do que isso, tá? A Raquel está trazendo aqui projetos pedagógicos e o Wilson, projetos pedagógicos da escola e projeto de pesquisa do mestrado e doutorado. Muito bem, Wilson. Muito bem. Fez mestrado e doutorado aonde, Wilson? Conta aí para nós. Muito bem. Olha, então, assim, ó, já temos um panorama, a Vanusa, projeto de ensino na graduação. Vejam só, um plano de ensino, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. O que ele é, na verdade? Ele, sem querer minimizar a feitura de cada um, não é isso? E eles dão trabalho para caramba para elaborar. Esse projeto mesmo do... Legal, Wilson, legal. Esse projeto mesmo da pós que eu elaborei aqui de vocês, né? Depois eu vou abrir ali para vocês verem. Não é nada mais, nada menos que uma estrutura como essa. O que muda? Já que é um projeto para o governo do estado, que envolvia, sei lá, pega o valor da bolsa de vocês, multiplica por 75 e vê quanto é que dá em um ano e meio, é muito dinheiro, acho que dava uns 350, 400 mil reais, é óbvio que eles vão pedir mais detalhamento, né? Projetos menores, ou como o nosso que nós vamos elaborar, que nem vai ser executado, não significa que nós vamos fazer mal feito, mas nós vamos fazer de um outro jeito, eles exigem muito menos, né? O projeto que nós fizemos aqui dessa pós, deixa eu ver aqui, ele tem 36 páginas, né? Porque é isso, tem que estabelecer cada uma das coisas, como é que vai ser a certificação, a frequência, a nota, o sistema de avaliação, as disciplinas, cada uma delas. O projeto que vocês vão elaborar já não é isso, né? É outra coisa. É uma ideia de inovação na escola, ou inovação pedagógica,
que pode ser executado a posteriori. Imaginem vocês, das 7, 8 turmas que tem espalhado pelo Estado. E eu dei aula na turma de Joaçaba também da UNESC no ano passado. De todas essas turmas, se tiver aí 200, 300 projetos inovadores e 10% forem executados, nós temos 20 a 30 projetos de inovação ou inovações pedagógicas que serão executados na educação catarinense. E isso pode gerar um resultado muito positivo do ponto de vista, né, da inovação da escola, da superação de práticas conservadoras, práticas antigas, velhas, que não servem mais, né? Não sei quais são, mas cada um, em cada lugar, em cada tempo, algumas delas, tá? Bem, sabendo que vocês têm, então, já noção disso, eu vou apresentar para vocês uma estrutura de projeto social e de todos os materiais que eu mandei para vocês ali, deixa eu abrir a minha pastinha aqui, de todos os materiais que eu mandei para vocês, o que eu gosto mais é o guia para a elaboração de projetos sociais, tá? Tem alguns nomes muito semelhantes lá no material de apoio, vocês vão ver. Tem o guia de projetos sociais, tem a elaboração de projetos sociais, tem o manual para a elaboração de projetos, tem o roteiro da fase. Veja, todos esses nomes, guia, manual, roteiro, todos eles não são nada mais, nada menos que nomes diferentes para praticamente a mesma coisa, né? Que é o esqueleto que a gente vai preencher, tá bem? Se nós pegarmos, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para ficar mais fácil para vocês verem também. Senão eu fico falando do que eu estou vendo aqui e vocês não veem. Muito bem, agora vocês já estão me... agora está indo, ótimo. Muito bem. Agora vocês já veem aqui a minha tela? Alguém confirma para mim, por favor? Que eu não vejo vocês. Sim. Uhum. Legal. Estamos olha, vendo. Maravilha. Assim você já, quando você abrir o material lá, você já vai saber do que eu estou falando, tá? É esse aqui, ó, Guia para a Elaboração de Projetos Sociais, do Luiz Stefano, da Lúcia Miller e da Isabel Carvalho, tá? E por que eu gosto desse material? Eu acho que ele é bastante elucidativo. Não que os outros não sejam, mas assim, esse guia em especial, ele leva em conta alguns aspectos que permite quem vai elaborar pela primeira vez ter noção do que vai em cada uma das partes. Porque muitas vezes, quando as pessoas elaboram um guia, um roteiro, um manual, eles partem do princípio de que a pessoa sabe o que é uma introdução, por exemplo. Você começa pela introdução, né? É como diz acho que foi o Gabriel Garcia Marques, né, que ele falou que é fácil escrever um texto, né? Você começa com letra maiúscula e termina com ponto final. E aí você bota as ideias no meio. Na teoria é simples, né? Mas quando você tenta escrever uma crônica como ele escrevia, a gente não chega nesse nível. Então, esses três que elaboraram esse material, eles elaboraram dentro dessa perspectiva de levar em conta a possibilidade de que quem esteja lendo o material para ter como guia para elaborar o seu projeto, parta do princípio de que talvez ele nunca elaborou antes. Essa, para mim, é a grande vantagem desse material, tá? Ele já é de 2013, ele é já bem utilizado com projetos sociais. Deixa eu ir avançando aqui, ó. E vocês vão ver lá no sumário, então, né, tem uma apresentação, introdução. Por que projetos sociais? Nós poderíamos dizer aqui, né, por que projetos inovadores? O que são projetos sociais? Quer dizer, quando que um projeto é social ou não é social? Porque tem projeto pedagógico, tem projeto social, tem projeto de extensão, tem projeto de inovação, tem várias coisas, né? E aí depois o que nos interessa mesmo, os itens de um projeto social. Tá dando barulhinho? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Salete, teu microfone está aberto. Fecha daí para esse barulhinho. Tudo bem? Maravilha. Ok, vamos lá então. Avançando, olhando aqui. Deixa eu passar aqui a apresentação. Feita inclusive pelo Domingos Armani. Tem um livro muito bom que se chama Como Elaborar Projetos Sociais, que está disponível na biblioteca da UNO, tá? Se porventura vocês precisarem, tem cópias do livro dele ali, tá? Cópias impressas, inclusive, tá? Deixa eu passar. Olha só. Aqui tem umas dicas importantes, ó, gente. Tá?
Os projetos são pontes entre o desejo e a realidade. Imaginem vocês, na elaboração do projeto inovador de vocês, é óbvio que você não faz um projeto para tudo permanecer como está. Você faz um projeto para transformar o lugar onde você trabalha, a sociedade onde você vive, o lugar onde você mora, tá? Então, o projeto é exatamente a possibilidade de intervenção para que você possa transformar. No nosso caso, a possibilidade de intervenção para que a gente possa inovar, seja na escola, na universidade, no lugar pedagógico onde a gente atua, tá? Por que ele é a ponte entre o desejo e a realidade? Porque a gente elabora um projeto para que algo novo aconteça. Percebe? A gente não elabora um projeto para que tudo permaneça como está. Se a gente não fizer nada, tudo permanece como está. O projeto inovador e o projeto social tem essa perspectiva. Eu quero realizar algo, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero ir a São Lourenço do Oeste. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que minimamente projetar. Quanto tempo eu levo? Porque se eu tenho aula às 7, eu não posso sair daqui às 6h30. Eu não vou chegar a tempo. Então, eu tenho que me organizar no sentido do tempo. Bom, eu preciso ir de carro, ou de ônibus, ou de carona? Eu posso ir de bicicleta? Posso ir de moto? Posso. A maneira como eu vou ir, o jeito que eu vou ir. Metodologia. O jeito que eu vou fazer para chegar em São Lourenço e dar aula às 7 horas. Se eu vou de carro, por exemplo, saindo 5h15, 5h20, eu chego a tempo, tá? Se não tiver nenhum imprevisto, né? Acho que a princípio tudo tranquilo. Portanto, eu não começo a minha viagem sem um planejamento mínimo. Pelo contrário, eu parto daqui da minha realidade para chegar na realidade de vocês, que é São Lourenço, a maioria, pelo menos, né? Inclusive tem alguns de fora, né? E quando eu chego lá, então, eu alcancei o meu objetivo. Qual que era o meu objetivo geral dessa minha viagem? Estar às 19 horas na Chapecó para dar uma aula, tá? Para mim alcançar esse objetivo geral, as partes do projeto aqui, eu tive que organizar algumas coisas para dar conta dele. Ter o carro, abasteci, eu gastei dinheiro para ir até lá, né? Tive que abastecer, parei ali em Coronel Freitas, que tem um pastel muito bom na padaria, comi um pastel, uma coca no intervalo, fui na metade do caminho e fui. Então, tem uma questão de orçamento envolvido. Tá? Eu estava com a perna quebrada, eu não podia ir sozinho, o motorista me levou. Eu tive outras pessoas me ajudando para que esse projeto se concretizasse. Tá? Então, vejam, se para sair de Chapecó e ir a São Lourenço, eu consigo enxergar várias coisas que eu preciso fazer, eu não posso simplesmente sair a esmo. É óbvio que para uma inovação na educação, uma inovação pedagógica, uma intervenção social, eu preciso também me organizar. E o projeto serve como, vamos dizer assim, o mapa que me leva até onde eu quero. Isso que é um projeto, tá? Agora, vejam, imaginem vocês que eu tenho que chegar de forma inovadora da aula em São Lourenço. Eu contrato um aviãozinho aqui e quando ele está passando em cima da cidade eu pulo de paraquedas. Essa seria uma maneira inovadora de chegar para dar aula às 7 horas, né? Provavelmente eu seria o único professor que teria chegado na história da Chapecó para dar aula de paraquedas. É o que nós estávamos falando antes, né? Estou fazendo uma brincadeira, obviamente, mas é o que nós estávamos falando antes. Chegar em São Lourenço e dar aula, muitos professores fazem isso toda semana, mas de paraquedas só ao vivo. Tá? Então, aqui talvez esteja um link para a gente pensar essa perspectiva da inovação dos nossos projetos. Como fazer diferente? Como ser inovador? Como imaginar que as práticas que corriqueiramente são executadas ao longo do ano na escola, ano após ano, podem ser modificadas? Quanto que custa para isso?
quanto tempo demora, quais pessoas precisam se envolver. Essas são as partes do projeto. E aqui tem um outro grifo bem importante, que é o projeto não é uma ilha. Leiam esse texto depois, gente. Assim, com calma, vocês vão ter tempo. Esse livro não é extenso, especialmente a parte introdutória é muito boa. Ele dá base para a gente entender a segunda parte, que é a estrutura. O projeto não é uma ilha. Dificilmente a execução de um projeto inovador na tua escola não vai solucionar os problemas da tua escola, mas vai solucionar uma parte. Depois disso, vem outra coisa. Ao mesmo tempo que você está executando o teu projeto, outras pessoas podem estar fazendo outras coisas na escola, também inovadoras. Ou até mesmo que já faziam. Mas o projeto não é uma ilha, não é algo isolado, não é algo separado das outras coisas. Por isso, quando a gente constrói a justificativa e a introdução do projeto, a gente coloca nesse momento do projeto qual que é o entorno da execução, qual que é o contexto da execução. É a escola, é um bairro, é uma escola do bairro, uma escola do centro da cidade? Qual que é o contexto? Tá? O projeto não pode ser uma bolha fora do mundo. Ele precisa ser algo intimamente conectado com o contexto onde ele vai ser executado. Tá? Então, isso faz muito sentido pensar dessa forma. Olha o que o Armani diz, do Domingos Armani diz, né? Um projeto é uma ação social planejada. Ou seja, todo projeto exige planejamento, minimamente. Né? Eu estou dando uma aula aqui para vocês. Eu tenho aqui meu caderno, não sei se vocês vão ver, né? Mas tem ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para hoje de noite. Porque se eu não me planejo, e isso aqui já é o passado a limpo, né? Para cá, assim, tem um monte de anotações. Isso é planejamento. Porque eu não posso imaginar que eu vou dar uma aula para uma turma de 28 professores, professoras, com uma experiência de escola muito maior que a minha, e eu dizer, sobre projeto social, não, eu já fiz uma vez, eu vou lá e falo. Não. Provavelmente em 30 minutos acabaria o meu assunto e eu não teria mais o que dizer para vocês. Eu já estou falando há praticamente uma hora. Tá? Então, é uma ação planejada. Saber planejar é uma arte. O que é, quando a gente fala isso é uma arte? A gente não planeja bem no primeiro projeto. A gente não planeja bem na primeira aula. A gente não planeja bem nas primeiras coisas que a gente faz. A primeira vez nunca sai perfeito. Agora já é um começo. Toda grande viagem começa com o primeiro passo. Então você começa a executar. Planejar, a gente aprende, porque ele não nasce sabendo. Estruturar de objetivos. Objetivos, onde eu quero? O que eu quero chegar? Por que eu quero fazer isso? Eu retomar o assunto da minha orientanda. As benzedeiras. Eu perguntava para ela, por quê? Como que isso se conecta com a escola? Qual a temática das benzedeiras? Porque pode ser um monte de coisa. Pode ser o saber dela, pode ser a prática. Pode ser que não existe mais, pode ser que antes existia. Mas o que me dá base para dizer que antes existia mais e menos? Tem algum artigo científico produzido sobre isso? Algum livro? Vamos entrevistar elas e fazer um livro? Tudo pode. Tá? Mas qual é o meu objetivo com elas? Com essa temática do saber popular das benzedeiras? Tá? Então, o objetivo. Com resultados, com atividades. Eu tenho que fazer atividades para que o meu projeto se efetive. Baseada em uma quantidade limitada de recurso e de tempo. Gente, nós não vamos ter todos os recursos do mundo para executar o nosso projeto e não temos todo o tempo do mundo. Nós, inclusive, estamos em contagem regressiva, né? Bomba relógio, é isso que é. Nós temos aí final de novembro, prazo final para elaboração, quando eu me encontrar de novo com vocês, e no início de dezembro, ali metade de dezembro, prazo final de entrega, para que a gente possa reunir todos os projetos, entregar para a Secretaria de Educação e vocês serem certificados como pós-graduados em inovação na educação. Para que a gente possa, lá no início do ano que vem, daí, né, juntar os 75 projetos, organizados por temáticas, que vocês vão dizer quais são, e a gente vai fazer um belo livro, um e-book, que a gente vai distribuir gratuitamente aí, vai ficar lá disponível também na Secretaria, na biblioteca da UNO-Chapecó, enfim, tudo, né? Então, essa ideia de limitação de tempo e de recurso
permite também me organizar do ponto de vista do escopo, né? É como eu dizia, a minha viagem é São Lourenço. Eu não tenho todo o tempo do mundo para chegar. Se a minha aula é às 19, eu tenho que me organizar, minha saída aqui no máximo às 5h15, 5h20. Meu tempo é escasso. Tá? Eu sempre falo para meus orientantes de mestrado, tá aí, a Alcione que já fez o mestrado, tem o Wilson que já fez o mestrado, doutorado. Ah, tem 2 anos. Ah, doutorado é 4 anos. Sim, mas passa. Eu estava... Depois eu vou mostrar para vocês meus livros novos. Eu reeditei e reorganizei o meu TCC faz 15 anos. Parece que foi ontem, mas já faz 15. O mestrado já faz 10. O doutorado já faz 5. 5 que eu terminei. Então, o tempo, ele passa. A gente fazendo algo ou não, a gente projetando ou não, a gente planejando ou não, ele passa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E sempre trabalhar com uma folga. Por quê? Porque se eu sair às 5h40, eu chego às 7 em São Lourenço. Com o meu carro 1.6 acelerando na estrada. Eu chego. Mas eu tenho que me prevenir, porque pode furar um pneu no caminho. Eu tenho que me prevenir, porque pode ter um bloqueio na estrada por causa de um outro acidente. Eu tenho que me prevenir por um conjunto de razões. Aquela vez que eu estava dando aula para outra turma, e a Prof. Cláudia estava com vocês, na volta nós pegamos um incêndio no asfalto. Você deve lembrar daquele fato. Tivemos que desviar mais de 1 hora de estrada. No desvio. Então, o planejamento me permite ter uma carta na manga, um plano B, para que, se caso eu não consiga executar dentro do que eu planejei, eu tenho uma possibilidade de subterfúgio. Tá bem? Então, é disso que o Domingos Armani está salientando aqui. Tá bem? Vamos lá. Por que projetos sociais? Por que fazer projeto? Tá? Primeiro, uma das primeiras possibilidades ela é uma ferramenta de ação. Então, a gente não faz um projeto social para pesquisar nos livros sobre a temática da inovação na educação. Não, isso é pesquisa, isso não é projeto social, não é projeto de extensão, não é projeto inovador. Isso é um projeto de pesquisa, tá? Ah, mas os nossos projetos, professor, não pode estar ligado à pesquisa? Olha, tá aí uma boa pergunta que me surge agora, mas eu acho que não. Eu acho que os nossos projetos que nós vamos elaborar aqui estão fundamentalmente ligados a ações na escola, a inovações na escola. É óbvio que uma das etapas, e aí nós vamos ver depois lá nas etapas do processo, uma das etapas pode ser um diagnóstico da realidade local e que vai exigir pesquisa, claro. Mas o projeto não é um projeto de pesquisa. A pesquisa é uma parte do projeto. Tá? Ele é uma ferramenta para ação. Mudança nas esferas estaduais. Ou seja, o projeto é para mudar. Eu já estava dizendo isso para vocês antes. A gente não faz projeto para permanecer como está. A gente faz projeto para transformar. Tá? Porque para permanecer como está, é só continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Tá bem? E aí, que mudanças são essas? Olha aqui, ó, do ponto de vista do projeto social. São mudanças que implicam na intervenção. Tá? Então, os nossos projetos que nós vamos pensar são projetos inovadores. Portanto, se são inovadores, eles são pensados na perspectiva da mudança. Como que a gente muda? Mudar o quê? Mudar para quê? Pensa isso quando você já deve estar rascunhando temáticas, né, para os projetos de vocês. Pensa, coloca aí agora no lado do tema. Se você tem uma folha, né, uma folha lá, isso aqui depois eu vou usar com vocês. Tem uma folha em branco, você bota aqui em cima o teu tema. Bota do lado. Por que eu escolhi esse projeto? Qual foi a intencionalidade? Por que isso que eu estou botando como temática precisa, ou eu estou pensando que é uma mudança importante na minha escola, no lugar onde eu trabalho? Para que precisa mudar isso? Qual que é a minha concepção de mundo, de ser humano, de relações, que eu estou querendo debater esse tema e pesquisar e estudar sobre isso? Pensa nisso. Né? Que intervenção é possível dentro dessa temática que me permite dizer que eu vou dar uma contribuição para a educação municipal, estadual e tudo mais, nacional. Pensa grande também, né? Como que
o meu projeto ser executado pode se tornar uma referência, pode ser compartilhado em eventos depois, como o CIEP que a gente faz na UNO Chapecó. Nós queremos convidar vocês para depois compartilhar isso. Como que esse projeto pode ser compartilhado? Como que ele pode ser multiplicado, replicado, como a gente fala em projetos sociais, a replicabilidade, ou seja, eu executo isso aqui em Chapecó, mas pode ser executado também em São Lourenço, em Quilombo, em Ceará, em Maravilha. Porque ele está tão bem elaborado que com pouquíssimas adequações eu pego esse projeto e executo em outro lugar. Essa é a ideia da publicação depois dos projetos. A pessoa pega um livro na mão, né? Pega um livro na mão, vai ter 75 projetos inovadores na educação. Algum deles ele vai poder executar na escola dele, no lugar onde ele trabalha, fazendo ajustes, ou até mesmo, sendo 75, talvez tal como está. Tá? Então, para quê? Porque ele também quer mudar. Ele também está pensando na mudança e transformação. Talvez ele assumiu a gestão, talvez ele seja um gestor municipal, um gestor estadual, talvez ele seja um gestor da região, ou gestor dentro da universidade ou da escola. Tá? Vamos avançando. Vocês, por favor, gente, me interrompam a hora que vocês quiserem. Se vocês me deixarem, eu fico falando a noite inteira, né? Mas às 8h30 ali a gente faz um intervalinho, né? Esse aqui eu não vou falar, deixa eu passar para frente aqui. Aqui, olha só. Aqui tem algumas coisas importantes para a gente levar em conta isso, tá? Veja só o que diz ali. Projeto social é uma ferramenta de ação, isso já estava escrito antes, que delimita uma intervenção quanto aos objetivos. Ou seja, para mim alcançar meu objetivo, eu vou ter que intervir. Eu não alcanço o meu objetivo sem a intervenção. Né? Não é porque eu escrevi um objetivo que ele vai acontecer só porque está no projeto. Não, vai exigir de mim e da equipe que vai trabalhar intervenção. Metas, tem que ter meta. Se você diz assim, eu quero mudar a minha escola. É bonito isso, né? Mas como que muda a tua escola? O que você fala quando você fala de mudar a escola? Você está falando da cor da parede? Isso é uma mudança, né? Você está falando de todas as crianças andar de uniforme na escola e todos iguais? É uma mudança. Se não tem, é uma mudança, né? Mas se você estabelece uma meta, não, eu quero que em 2 anos os estudantes ou a minha escola aumente a nota no IDEB. Isso é uma meta. Nós estamos com 5,2, nós queremos ir para 5,5. Isso é uma meta. Clara, execuível, específica, né? Formas de atuação, prazo de execução, responsabilidades. É isso. Se no projeto que você fez, você é responsável por executar a meta 2 e as atividades da meta 2, execute. Porque não dá para chegar no final fazer a avaliação, que é um dos tópicos, né? E você perceber que todo mundo fez e você não, né? E aí, porque tem critérios, né? Critérios de avaliação. E projeto tem uma outra coisa muito legal, que é acompanhamento. Você não avalia só no final. Você avalia durante todo o processo, porque você está fazendo registro e sistematização. Tá? É bem interessante pensar isso. Bem interessante. Olha aqui, ó, inovação, fortalecimento, como aparece, ó. Pensar a participação, a gestão democrática do projeto, a gestão descentralizada, compartilhada, coletiva, todos são desafios, não é fácil não, mas são desafios possíveis de serem encarados, né? E aqui, nem tudo são flores, né? Não é porque tem um projeto que vai dar tudo certo e que é para o bem de todo mundo, tá? Vejam alguns riscos na questão dos projetos, né? Fragmentação das ações, é o que eu dizia para vocês. Tudo bem, eu te entrego um roteiro, aí você só me devolve o roteiro preenchido. É isso, né? Não, mas era o roteiro, professor. Foi você que deu uma aula lá para nós, está gravado. Ia ter um roteiro. Eu preenchi o roteiro. Então, acabou. Isso é uma visão fragmentada, né? Não, mas eu conversei com a minha orientadora, ela disse que estava tudo certo. Não, tudo bem, está certo. Mas você não inovou em nada no roteiro. Você entregou as 10 partes preenchidinhas.
Eu quero que você me entregue 9, ou me entregue 11, me entregue 12. É isso que eu estou pensando aqui. O roteiro é o guia. Veja, para mim ir daqui a São Lourenço, bom, eu posso imaginar pelo menos uns 3 caminhos diferentes, uns mais longos, outros mais próximos, mas não precisa sempre todo mundo ir pelo mesmo lugar. Dá para ir por lugares diferentes, dá para ir mais devagar, dá para ir mais rápido, dá para ir de dia, dá para ir de noite, dá para ir de manhã, dá para ir de carro, dá para ir de moto. Agora, se todo mundo decide ir de carro, tranca a estrada. Fragmentação das ações é essa percepção de que, eu sou responsável pela meta 2, então o resto do grupo que se vire com a meta 1 e a meta 3. Isso é fragmentação da ação, né? A pessoa toma para si só aquilo que é responsabilidade dela e não faz o resto, e não enxerga isso de forma articulada, né? Excessiva dependência, especialmente aqui dependência externa de financiamento, né? Eu trabalhei de 2004 a 2008 em ONG, conheço bem os trabalhos das ONGs, inclusive essa entidade que fez esse livro é uma agência financiadora de trabalhos de ONGs. As ONGs, historicamente, são dependentes de projetos sociais que financiam as suas ações, historicamente. Algumas ONGs são ligadas a empresas, então não tem muito problema com isso, mas as ONGs que não são ligadas a empresas, elas são extremamente dependentes, tá? Então, se não tem recurso externo, não consegue fazer nada, tá? E aí está sempre demitindo gente, contratando gente, ou daí outra pessoa já procurou outro trabalho, já está em outro lugar, tá? Falta de legitimidade ou representatividade. Você está sempre elaborando projeto, mas você nunca aprova nenhum. Por quê? Falta legitimidade, falta representação. Você não começa com projetos menores, já quer começar com projetos maiores, né? Indefinição de responsabilidades e méritos. Você não premia quem faz certo e não fala nada quem faz errado. Não cobra, não monitora, não gerencia, tá? Tomar muito cuidado com isso também, tá bom, gente? Porque, assim, às vezes a gente é muito próximo das pessoas que estão executando e elaborando, de modo que a gente, às vezes, perde a autoridade. Tomar muito cuidado. Outro item, descontinuidade. Você faz uma vez um projeto, executa, capta o recurso, faz as ações, as atividades, as oficinas, treina o pessoal, acabou. Então, tá bem, vamos fazer outra coisa agora. Cuidado, né? Ou volta a fazer o que estava fazendo antes, né? A gente teve aquela ideia, ela foi boa, o projeto foi bem elaborado, mas na prática não deu em nada, né? Baixo controle da efetividade das ações, quando você não monitora e não faz registro e sistematização, dificilmente você vai conseguir controlar a efetividade das ações, porque você não sabe, você não consegue medir o impacto delas depois, tá? Porque já passou. Se tem alguém acompanhando sistematicamente as ações, é bem melhor, né? E dificuldade na interpretação de desdobramentos do projeto, ou seja, a gente não consegue enxergar o que o projeto contribuiu para além das ações que ele mesmo executou. Os desdobramentos são isso, né? Eu queria limpar o rio, na minha ONG ambiental, eu queria limpar o rio que passa aqui atrás da minha casa, né? Mas talvez a gente não consegue perceber, se a gente não está atento, de que toda vez que o meu grupo se movimentava ali, acabou gerando uma consciência maior de quem mora no entorno e não joga lixo no rio. Essas coisas são bem importantes, tá? E aqui também, olha só, outra coisa bem importante, que trata, depois vocês vão ver, tem um item que é da equipe do projeto, é o perfil do gestor, tá? Gestor, da gestora, de quem faz o acompanhamento, vamos dizer assim, da efetivação das atividades, tá? O gestor de projetos sociais, e no caso de vocês vão se colocar no projeto como gestores do projeto de inovação, ele precisa ter algumas características. E essas características a gente desenvolve elas, tá? Então aqui, algumas dicas, não vou tratar especificamente de cada um para não me alongar, porque o material está com vocês, mas vejam algumas dicas importantes. Talvez você já ocupe um cargo de gestão, né? E cargo de gestão é desde a função da Nelly, por exemplo, aqui coordenando o processo da pós-graduação, até o reitor da universidade, né? Pode ser você gestor municipal da educação,
pode ser você gestor da escola, coordenador pedagógico, muitas coisas. Eu trataria até, por exemplo, a própria gestão, eu como orientador de mestrado, doutorado, de certa forma eu faço a gestão do tempo, para que as orientandas e orientandos não percam o tempo, orientando como fazer, tudo isso é gestão, né? Gestão é um aprendizado, né? Então tem que ter capacidade de compreensão do contexto, né? Social, político, institucional, onde que o projeto está acontecendo, né? Eu não posso sair daqui, eu que morei a minha vida inteira na região sul do Brasil, de repente sair daqui e ser gestor de um projeto social na Europa. Difícil, eu teria sérias dificuldades. Eu executaria? Talvez, né? A gente se mexe aqui, se vira, né? Vai, mas eu precisaria conhecer o contexto da execução do projeto lá na Europa. Qual o lugar da Europa? Que cidade? Que país? É tudo diferente, né? Eu me recordo no ano 2009, tive a oportunidade de viajar por vários estados no Brasil, a gente percebia uma diferença incrível na região sul, na região sudeste, na região nordeste. São maneiras diferentes de compreender como que o cotidiano se estabelece, né? A maneira da gente lidar com o tempo, do paulista lidar com o tempo, do nordestino lidar com o tempo, são coisas diferentes, e nem estou dizendo que um é pior que o outro, não, são diferentes, e o gestor de projeto tem que ter essa sensibilidade, essa compreensão, né? Capacidade de comunicação, de negociação, né? Fundamental. Depois de elaborar o projeto, que começa a parte mais dura dele, que às vezes não é a execução, é a captação de recursos para execução. E exige uma capacidade de apresentar o projeto, convencer quem tem recurso para te dar o recurso para executar, né? Definir, delegar, cobrar responsabilidades, saber fazer isso sem ofender, sem humilhar, de forma dialógica, amorosa, cortês. Isso é uma característica importante, né? Coordenar o processo global da ação, não só as ações tuas, né? Avaliar com agilidade, propor mudanças e correções se você percebe que lá na metade do caminho as coisas não saíram como tinham sido planejadas, você ter essa capacidade de reencontrar os trilhos para botar o projeto de novo no lugar, né? Motivar as pessoas, isso que é fundamental, né? Porque para o teu projeto ter sucesso, você precisa motivar as pessoas que estão ali contigo, fazendo com você, né? Que elas estejam permanentemente motivadas, né? Administrar conflitos, gente. Quantos de nós passa por isso com frequência, né? Extremamente conflituoso, o espaço da escola é conflituoso, o espaço da universidade é conflituoso, a sociedade vive em conflito permanente. Como é que você resolve isso? Como que você administra os conflitos, né? Você exacerba eles, você consegue minimizar eles, né? Isso é a capacidade de gerência de trabalho em equipe, né? Valorizar e promover, dar visibilidade, né, às pessoas, aos projetos, aos resultados alcançados, tudo isso faz parte das qualidades de um gestor de projeto, tá? E aí vem o que são os projetos, que eu vou falar para vocês na sequência. Bom, que silêncio, gente. Vocês estão aí? Estamos. Sim. Ai, que bom. Nossa, eu tava tão quietinho, pensei, meu Deus, será que caiu? Eu continuei falando sozinho, não, tô brincando. Que bom. Olha só, até agora, o que eu falei, gente, assim, ó, pode parecer blá, 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 mimimi sobre o que é um projeto. Pode. Mas, quando vocês lerem esse material, oriento vocês que leiam com atenção, vocês vão perceber que isso permite você ir entrando para dentro do projeto que vocês vão elaborar. Vocês olharem com outro olhar o que é um projeto social. Porque na segunda metade da noite hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou agora tratar das partes do projeto. Essa introdução, Jaqueline Borges, o microfone está aberto. Eu queria fazer uma introdução para vocês aqui, dessa forma, de modo que vocês compreendessem que o que nós vamos fazer não é porque tem 15 páginas
e tem 120 dias e vocês vão dar conta fácil disso, que nós não vamos levar a sério o resultado disso. Ou seja, então é assim, então eu faço qualquer coisa, entrego meu orientador, e é ele mesmo que vai me dar o ok, o professor Ivo só vai lançar nota? Não, não é. Há uma preocupação da instituição no Chapecó, do governo do estado, de quem financia esse projeto de pós, olha só como nós estamos interligados. Há uma preocupação com a qualidade, sim, do resultado final dos projetos inovadores, de modo que eles sirvam como modelo de execução em vários lugares, assim como vocês vão elaborar. Então, eu fiz essa introdução exatamente para que a gente tenha essa percepção de valor. É isso que eu queria dizer, essa palavra está me faltando. Eu queria que vocês tivessem essa percepção de valor, para que quando você sentasse na frente do teu computador ou com o teu caderno na mão e começasse a elaborar o teu projeto, você tivesse a sensação, e você vai ter isso, de que você está elaborando um grande projeto. Portanto, não pense em pequeno inicialmente. Porque olha só, a primeira fase, hoje e amanhã, o que vocês vão ter é um protótipo. É um rascunho, uma primeira versão, dialogando inicialmente com os orientadores e orientadoras. E depois nós vamos tentar organizar as orientações de vocês, provavelmente amanhã de manhã. A gente vai tentar organizar isso de modo que se tem 4 ou 5 projetos que tratam de cultura na escola, tentar botar no mesmo orientador, na mesma orientadora. Quero dialogar com você sobre isso, para que esse professor, ao pegar 5, 6 orientandos, ele consiga ter em mente a aproximação das temáticas que ele está trabalhando, porque senão ele pega, um é benzedeira, outro é festa junina, outro é datas comemorativas, outro é inovação, não sei o que, tecnológica, ele pira daí, não é vocês, né? E leva você junto, talvez. Essa é uma questão de fundo. Eu queria agregar valor para vocês, para que vocês percebessem que o que vocês vão fazer é muito importante. Porque a educação precisa de inovação. Vocês vão debater com o professor Odilon depois de inovação na educação, né, nos próximos dias. A educação precisa de inovação. Nós podemos discutir longamente de onde vem essa perspectiva da inovação, das competências. Nós podemos discutir longamente isso. Agora, o que nós não podemos é bater o pé que a educação precisa permanecer como está para sempre. Nós precisamos perceber isso. A educação precisa permanentemente avançar, tá? E aí, claro, conforme a nossa concepção de mundo, nossa concepção política, nossa concepção cultural, histórica, nós vamos inovar mais para esse lado ou mais para esse. Não tem problema com isso, tá? Como eu falei para vocês, as temáticas não serão censuradas, né? Só que tem que ser projeto inovador, não pode ser projeto conservador. Não pode ser projeto que puxa a escola para trás. Não pode ser um projeto que atrapalhe a educação das crianças, dos jovens, dos adultos. É isso que eu queria dizer. Tá? Quando a gente fala de inovação na educação, a gente fala de perspectivas novas, de novos horizontes para a educação estadual. Tá? E aí a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não caia na mesmice e a gente, utilizando um tema que é um tema que talvez seja tranquilo para você, te tranquiliza, né? Vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo aqui simples. Você é uma professora de educação física. Vou dar um exemplo, tá? Os exemplos, vocês interpretem eles, né? Você é professora de educação física. Como é que você inova? Sentando na sombra, como meus professores, né? Sentando na sombra, jogando a bola de futebol para os meninos e a de vôlei para as meninas, isso é uma inovação pedagógica? Eu fui educado assim em educação física. Minha vida inteira. No tempo da escola, a experiência que eu tenho de educação física é minha professora sentada na sombra debaixo da árvore, e depois no ensino médio foi um professor, e ele trazia um saco, que era uma rede, né? Tem muitos nas escolas aí, né? Era uma espécie de uma rede, e lá dentro tinha as bolas, ele largava as bolas ali e sentava na sombra. E a gente brincava, né? Jogava futebol, dividia os times e tal. Isso é inovação pedagógica? Um professor de educação física? Olha, eu faria o seguinte, eu começaria o meu projeto, se eu fosse professor de educação física, fazendo uma crítica a esse tipo de prática conservadora que atrapalha o desenvolvimento das crianças na educação física. Não faz sentido o que eu estou dizendo? Claro que faz.
tá? Então, vocês pensem nisso, né? Então, você não tem problema você ser uma professora de educação física e você querer trabalhar no teu projeto o jogo de futebol na escola. Não tem problema. A pergunta é como é que você vai fazer isso de forma inovadora. Tá? Olha que legal. É isso que eu acho que quando a Alcione falava antes, é exatamente isso. Não tem tema proibido, porque dá para inovar em qualquer tema. Tá? Dá para inovar em qualquer tema na escola. Então você pega aquilo que eu dou uma sugestão agora, né? Agora eu já estou dando palpite mesmo. Pega o tema que você domina, que você tem condições de elaborar e pensa a inovação desse tema. Talvez o projeto inovador que vocês vão estar elaborando ganhe ritmo, inclusive, na execução por causa disso. Por conta que você domina a temática, você vai ter mais facilidade de elaboração. Faltando somente pensar junto com o orientador, e que aqui com os colegas, como que você vai inovar no tema. Essa é uma questão de fundo e que me parece muito pertinente e muito útil para a elaboração dos projetos de vocês, tá? Bem, gente, são 8h27, nós começamos às 7h03, tá? Então, assim, ó, como prática que eu estou tendo das minhas aulas remotas, eu vou parar, não preciso parar a gravação, né? Não, eu até posso parar, para que depois a gente possa ficar com dois tópicos na mesma noite. Depois eu mando para vocês todos os links, tá?